Brasil é um país majoritariamente negro. Em 2014, 53,6% dos brasileiros e brasileiras autodeclaravam-se como pretos ou pardos. Uma maioria que participa da vida social do país de forma absolutamente desigual. Vamos imaginar que o Brasil seja um edifício de 10 andares, em que os andares mais altos são ocupados pelos mais ricos e os mais baixos pelos mais pobres. As estatísticas demonstram que a chave para a cobertura deste edifício é a cor da pele. De cada 10 moradores brancos deste edifício Brasil, 4 vivem nos últimos 3 andares. 4 dividem-se nos andares intermediários e 2 moram nos andares térreos. Por outro lado, de cada 10 moradores negros, 4 vivem nos andares térreos. 4 conseguem estar no meio do edifício e só 2 chegam próximo à cobertura. O que impede a maioria dos negros de subir as escadas? O peso histórico da escravidão. Quando eu dava aula para a 5ª série, escola, eu fiz os alunos botarem pedras nas caixinhas de sapato. De 1532 a 1838, eles ficaram contando, não paravam mais de contar 300 e tantas pedras. Esse é o período da escravidão. Agora pega aí 1888 a 1990, 100 pedrinhas, que era o ano que nós estávamos. Pesem. É uma herança muito terrível para o país. O país foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né, negra. E esse pessoal foi praticamente solto, né, libertado, entre aspas, só que ele não tinha nem para onde ir, não tinha escolarização, não tinha qualificação, vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Muitos ficavam na própria terra, onde ele já estava ali na fazenda, em troca de algum pequeno favor, serviços, etc. e tal. E nunca houve, desde a abolição da escravidão, até muito recentemente, não havia, com raríssimas exceções, algum tipo de política pública para inserir o pessoal no mercado de trabalho ou na educação, esses descendentes, né, de ex-escravos. Então, são mais de 100 anos. As ações afirmativas de enfrentamento ao racismo têm reduzido, mas de uma forma sutil, as diferenças entre brancos e negros no nosso país. Os debates e as demandas em torno deste tema têm chamado a responsabilidade histórica do Estado. Uma das principais políticas afirmativas adotadas no país foi a criação de cotas raciais nas universidades públicas. Segundo informações da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, desde 2013, 150 mil estudantes negros ingressaram no ensino superior por meio das cotas. Em 1997, o percentual de jovens negros que cursavam o ensino superior era de 1,8% e os de pardos de 2,2%. Em 2013, esses percentuais foram para 8,8% e 11%. A meta de garantir 50% das vagas para esses jovens foi atingida em 2016. As implicações sociais dessas ações ainda estão por vir. Dados de pesquisa de emprego do IBGE do início de 2016 informam que os rendimentos dos trabalhadores de cor preta ou parda cresceu em mais de 50% de 2003 a 2015. No entanto, a desigualdade racial ainda não foi revertida. Os trabalhadores negros recebem 59% do rendimento dos trabalhadores brancos. Tu pega uma população enorme, que é discriminada, que é considerada inferior, que não tem trabalho, não tem educação, não tem onde morar direito, são acusados de promíscuos, de ter uma religião do diabo, de ter um monte de paradigmas, teorias, ideias, hipóteses malucas e preconceitos que vão colocando esse pessoal cada vez mais à parte. E isso não foi resolvido no Brasil. Não foi resolvido. Nós ainda temos que combater a chaga do racismo. E a chaga do racismo está muito ligada à nossa história. E a nossa história está extremamente ligada à escravidão, né? Que era, em verdade, uma política de Estado. Em abril de 2015, foi instalada a Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Rio Grande do Sul.
O nosso estado foi o pioneiro entre as seccionais da OAB em implantar este grupo que debate sobre questões históricas, culturais, econômicas e de acesso à justiça. Nós temos 2 pilares a construir. Um pilar que vai ser o acadêmico, que vai ser com base nos artigos que já foram escritos sobre a questão da escravidão, sobre a situação do negro no dia de hoje, sob o ponto de vista sociológico, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista jurídico. E um segundo pilar, que virá logo mais adiante, que vai ser construído com os movimentos sociais. Nós vamos ouvir o movimento social, colher depoimentos, e esse segundo braço, então, junto com o primeiro, formará o relatório que a nossa subcomissão tem que apresentar. Nós não estamos lá para fazer uma revisão histórica, nós estamos sim para apresentar sugestões. Mas para apresentar sugestões ou para apresentar propostas, nós temos que conhecer como as coisas se dão e como as coisas se deram. O trabalho da subcomissão ajuda a jogar luz sobre detalhes da história e o passivo da escravidão no Rio Grande do Sul. Porto Alegre se autodeclara a primeira província a declarar a abolição da escravatura, em 1884, mas o que não se conta é que os negros aqui trabalhavam de 10 a 20 anos de graça para poder pagar essa sua liberdade. Então aqueles que se negavam a pagar a sua liberdade iam para a cadeia. E aí eles eram liberados de dinheiro para trabalhar como limpando as latrinas das casas, né? Os tarimbeiros que eles chamaram. Né? Em cima disso nós começamos a fazer um levantamento dos bairros com maior densidade negra dentro de Porto Alegre. Aí tu pega Restinga, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana e bairro Glória. E faz um aparato com 5 bairros com menor incidência de negro dentro de Porto Alegre. Aí tu pega Rio Branco, Auxiliadora, Moinhos de Ventos e afins. A média salarial de um negro nesse bairro é de 2,5 salários. A média salarial de um negro nesses bairros com menos população negra e com maior índice de pessoas brancas é de 10,6 salários mínimos. O índice de escolaridade é superior completo para quem tem o ensino fundamental completo. O índice de gravidez na adolescência de meninas negras nesses bairros é de 12 anos, enquanto o índice de gravidez de adolescência das meninas nesses bairros é acima de 16, 17 anos que elas começam. Então isso implica muito na vida dessas pessoas. Se calcula que é 11 a 12% a estimativa da população negra na região metropolitana de Porto Alegre. Só que eles têm sempre sim, por exemplo, o último dado, se não estou enganado, dava 18% de desemprego para os negros e é 11%, 10% para os não negros. É sempre 1,5, 2 vezes maior. Como eles não são, em tese, uma população muito grande, eles acabam não tendo, pesando muito no desemprego total. E isso meio que mascara a situação, né? Na verdade, se a gente pegar 2002, 2003 até 2013, um pouquinho de 2014, houve uma melhoria para o mercado de trabalho para as mulheres, para os jovens e para os negros. Houve uma diminuição da distância para os mais velhos, para os homens e para os não negros. No entanto, permaneceu a questão de maior desemprego para os negros, por exemplo. Se a gente pegar, é sempre de 1,5, 2 vezes o número dos brancos. Os números também mostram que o peso do racismo recai, sobretudo, sobre a juventude. Hoje o jovem negro é a percepção que se tem. Ou ele está na cadeia, ou ele está morto. Os números demonstram que o Presídio Central de Porto Alegre, no ano de 2015, passaram por dentro do Presídio Central mais de 24 mil presos. Desses 24 mil presos, 78% eram negros. Geralmente 18 anos, 19 anos, eles acabam... Por quê? Porque antes disso, eles acabam entrando em medida protetiva, eles vêm para a fase. Só que depois de eles entrarem nesse mundo, eles não conseguem mais desvencilhar. Então eles ficam devendo para quem o mantém lá dentro. E quando eles saem, eles acabam prejudicando de novo. E aí eles acabam indo para o presídio central. E esse número também reflete dentro do Madre Pelletier, do presídio feminino em Porto Alegre. Ao descrever o passivo deixado pelos séculos de escravidão no país, o trabalho da subcomissão ressalta a necessidade de reparação. As políticas afirmativas existem para isso, mas elas vão muito além das cotas. É preciso, por exemplo, agir para tirar das sombras a história e a cultura afro-brasileira.
O ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira sempre foi lembrado nas aulas de história em nosso país, evidenciando a escravidão. Desde 2003, uma lei torna obrigatório este ensino, mas evidenciando a contribuição dos negros na cultura, nas artes, na história, na literatura. No entanto, para que isso se torne rotina, muitos desafios ainda existem. O que acontece no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Tem municípios que já fizeram muita coisa, tem municípios que fizeram muito pouca coisa e ainda temos municípios em que os gestores acham que não precisam, porque lá naquele município, entre aspas, não tem negro. Mas a legislação não diz que é para os negros. Trata da questão negra na sociedade brasileira. Então, todo mundo envolvido. Porque eu posso tratar a questão em língua portuguesa, na literatura, na matemática, na geografia, na história, nas ciências. Então, na verdade, não é disciplina história e cultura, é história e cultura afro-brasileira e africana colocados como base de currículo. A entrada para valer desses conteúdos na escola tem o potencial de promover mudanças para muito além da sala de aula. Muito mais do que alterar o nível de conhecimento de conteúdo, alteraria comportamentos, posturas das pessoas, uma outra visão de mundo que a gente não tem. E o estudo realmente da cultura africana traz essa possibilidade de a gente ter uma outra visão de mundo. Quer dizer, trabalhar em cooperação, trabalhar junto, né? Todos têm direito a chegar num determinado patamar de vida, que não é privilégio, de alguns podem, outros não podem. Todos esses temas farão parte da programação do Seminário Nilo Feijó, da escravização à reparação no Rio Grande do Sul. O Seminário Nilo Feijó, que foi um dos nossos membros até vir a falecer, ele tem o propósito de reunir trabalhos, porque nós como subcomissão, nós não temos um núcleo de pesquisa. E poderíamos incorrer numa falta de técnica, né, no campo da pesquisa. Então, nos pareceu mais adequado nos socorrermos daqueles trabalhos que já foram feitos, né, já foram escritos como trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, papers. Vários produtos já foram apresentados pelas pessoas, tanto com relação à história, quanto com relação às análises sociológicas e jurídicas da situação do negro. Esses trabalhos vão ser a base dos argumentos que nós vamos apresentar no nosso relatório. As informações sobre o seminário estão disponíveis no site www.seminarionilofeijó2016.com.br.